Pois é, o RN não é esse bicho-papão todo. Vamos começar, então, pensando o que é o RN. Mas, assim, frequentemente você vai ter que lidar com grandes maçarocas de números. Pode ser, para dar um exemplo assim, o estoque de uma unidade de uma empresa. Então você tem produtos, vários produtos, tem a quantidade de cada um deles, aquilo é uma maçaroca enorme de números. Então, primeira coisa, organiza os seus dados. Chama assim X1, X2, X3, Xn. Então, cada um deles é uma das quantidades. Então, aqui. Agora, coisa muito importante. Um parêntese de cada lado. Isso aqui, agora são N números, é um elemento de Rn. E agora pensa essa coisa toda como uma coisa, uma unidade. É isso aqui, o seu estoque. E chama isso de X. Então, tem um salto qualitativo aí, você passou de um monte de números para uma coisa. Eram números, N números, agora eles viraram uma coisa só, é o X. E bom, é óbvio que essas coisas, se você tem o X, tem o Y, digamos que isso aqui é o estoque de uma unidade da sua empresa, o estoque de outra unidade, você pode somar. E você tem o X mais Y. Outra coisa que você pode fazer é dizer, não, eu estou gastando muito dinheiro estocando tudo isso, vou reduzir meu estoque para 60%. Então, você multiplica todo mundo por 0,6. Esse 0,6 pode ser um número T qualquer. Então, você tem o TX. Bom, o que nós acabamos de fazer aqui? Nós criamos em Rn duas operações, uma operação de soma de elementos de Rn e outra de multiplicação de um elemento por um número. Exatamente como a gente faz em R2, e essas coisas correspondem, quando a gente tem coordenadas, a isso, né? Somar x com y, essa aqui, multiplicar x por t, é isso aqui. Então, de certa forma, o nosso Rn passa a ter uma estrutura semelhante à dos vetores flechinha. Isso se traduz dizendo, ó, em Rn tem duas operações e elas têm as seguintes propriedades que eu vou escrever aqui. Essas propriedades são as propriedades do que a gente chama um espaço vetorial. São propriedades que trivialmente são satisfeitas pelos vetores flechinha e algebricamente é evidente que elas valem também em R2 e em Rn. Por exemplo, essa segunda aqui que é a associatividade, você tem x, y, z, x mais y, x mais y mais z, x, y mais z, x mais y mais z, mesma coisa. E você pode se divertir pensando nelas. O importante é observar que essas operações definidas em Rn de maneira puramente algébrica têm essas propriedades. Muito bem. Agora vamos pensar um problema prático. Você está encarregado do controle de qualidade de uma companhia que vende cerveja. Então, uma das coisas que você tem que fazer é o seguinte, tem um engradado com 6 latas de cerveja. Essas 6 latas de cerveja, cada uma tem um volume. O volume, então, de cada uma é um X em R3. Só que, é claro,
cada uma dessas latas deveria ter um certo volume fixo, um certo volume Y. Cada lata devia ter esse volume aqui. Então, tem a diferença entre o seu vetor, que corresponde ao seu engradado real, e o ideal, que seria isso aqui. É x menos y. O seu problema é o seguinte, isso aqui corresponde, de certa forma, ao erro, a diferença entre o que é e o que deveria ser. E você tem que dizer, bom, eu vou admitir que o meu erro seja menor que tanto, o que implica em definir qual é o tamanho desse erro. Então, pensando assim, de maneira um pouco mais simplificada, vamos chamar o seu erro de epsilon, e ele tem essas coordenadas. Agora, como é que você mede isso? Eu diria assim, um primeiro chute seria dizer, olha, o tamanho do meu epsilon, vou botar uma barrinha só, mas esse é o tamanho do epsilon, ele deve ser o seguinte, o máximo desses 6 tamanhos aqui. Meu controle de qualidade vai exigir que o maior desses caras seja menor que um certo E, que é o erro que eu vou admitir. É uma possibilidade. Então, digamos, se o Y0 é 473 mililitros e o seu E é 3 mililitros, então significa que o cara que comprar um engradado de cerveja, qualquer lata que ele abra tem que ter entre 470 e 476 mililitros. É uma boa ideia. Outra possibilidade seria você soma todos os erros e exige que a soma dos erros seja menor de um certo tanto. Bom, se você botar o mesmo E, vai ficar até um pouquinho melhor eventualmente. Mas você pode decidir dar um E um pouco mais frouxo, 13 mililitros. Mas isso vai significar que eventualmente você pode ter um engradado em que tem 5 latas que tem 473 mililitros e tem uma que tem 460. Mas uma coisa que com certeza nenhuma pessoa sadia escolheria seria o seguinte: somar os quadrados das coordenadas e tirar a raiz quadrada, só um maluco ia ter essa ideia. No entanto, meu objetivo agora vai ser convencer você de que esta é uma boa ideia. A pista é a seguinte, isso tem a cara da medida da distância em R2, usando o teorema de Pitágoras. Então, vamos apagar aqui e introduzir uma novidade. Quando a gente faz o produto escalar com os vetores flechinha, a gente costuma começar assim, né? Usa essa definição, depois põe um sistema de coordenadas e mostra que se U é dado por x1, x2 e V é dado por y1, y2, então este mesmo cara aqui é... Então o que a gente faz em Rn? Em Rn, se o x é x1, xn e o y é igual a y1, yn, a gente não tem essa figura, mas a gente tem isso aqui. Então a gente usa isso como definição. Será que vai dar certo? Bom, a primeira observação é que isso aqui tem as propriedades que isso aqui tem, e que a gente usou para deduzir essa fórmula. Vou escrever aqui. Então, o fato é o seguinte,
Esse produto escalar definido dessa maneira puramente algébrica, abstrata, tem essas propriedades. E essas foram as propriedades que a gente usou para deduzir a fórmula do produto escalar. Tudo que a gente fizer usando essas propriedades que estão aqui, que valem para os vetores flechinha, vão valer também em Rn. Vou mostrar duas delas. Primeira é o Teorema de Pitágoras. Fazer um desenho. Você tem aqui o vetor x, o vetor y e o vetor x mais y. O fato desse triângulo ser retângulo se expressa por o produto escalar de x por y é zero, porque o ângulo, então, 90 graus, o cosseno é zero e dá zero. E o Teorema de Pitágoras se expressa da seguinte maneira. E ele se demonstra simplesmente assim, ó. Essa é a demonstração. Ora, se eu definir o tamanho do vetor aqui dessa maneira, que eu chamei de coisa de maluco, doente, isso significa o quê? Significa que com a definição de produto escalar que eu tenho aqui, x ao quadrado é isso. Ora, foi exatamente o que eu escrevi aqui. Então, se eu uso essa definição para o produto escalar e uso essa definição de norma do vetor, tamanho do vetor, então esse teorema está valendo em Rn. Já é uma primeira novidade. Vamos fazer mais uma. Imagina que eu tenho um vetor W e eu quero projetar o vetor W em cima de V, obtendo o vetor W0. E aqui vamos ter um ângulo reto. Então, como é que a gente faz isso? Bom, maneira simples, pega aqui o vetor U, que é 1 sobre norma de V. V, ele é unitário. Esse é o ângulo θ. Então, o tamanho do W0 vai ser o tamanho do W vezes o tamanho do U, que é 1 vezes cosseno θ. Então, vai ser W escalar U. Como é um vetor, eu multiplico pelo unitário, que é U. Substituo 1 sobre norma de V vezes V aqui. Esse W0 é a nossa projeção. Muito bem. Isso aqui só usa a expressão do produto escalar. Então, isso faz sentido em Rn. Vamos escrever aqui. Está aqui a nossa expressão. E o que esse W0 tem de especial? Tem de especial o seguinte: se eu pegar nessa reta aqui definida pelo V, um W1, se eu olhar para essa distância, isso aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo. E, portanto, isso aqui ao quadrado é maior ou igual que isso ao quadrado. Então, o W0 é o elemento dessa reta mais próximo de W. Assim, uma observação. Eu usei aqui um argumento geométrico para dizer que era um triângulo retângulo. Mas esse argumento geométrico tem que significar que o produto escalar desse cara, W menos W0, pelo V, é zero. Isso é uma conta simples.
Está aqui a conta. E nessa conta, eu não preciso de figura. Ou seja, eu mostrei que se o W0 é definido dessa maneira, então o W menos W0 é perpendicular a V no sentido de ter o produto escalar zero. Então, nessa história, eu provei que o W menos W0 é perpendicular a V sem usar nenhuma geometria, usei essa definição. Então vale o teorema de Pitágoras e o meu argumento vale. Ou seja, isso aqui vale em Rn. Muito bem. Vamos agora resolver um probleminha. O probleminha é o seguinte: temos N pessoas e todas elas com a mesma régua mediram esse objeto aqui, mediram o comprimento desse objeto. E cada uma obteve uma medida, de maneira que nós temos N medidas diferentes. Vamos pensar isso como um vetor. E nós queremos dizer, bom, mas tem uma medida. Qual vai ser a medida que eu vou chamar de X? Você pode dizer, vai ser a média aritmética, mas vamos tentar colocar alguma teoria nisso. Então, nós temos aqui esse cara daqui, que é o vetor W, e nós queremos um vetor com as N coordenadas iguais. Como é que a gente decide isso? Vamos imaginar que N é 2 e vamos fazer um desenho. X1, X2 é esse cara daqui. Ele tinha que ser um cara com as duas coordenadas iguais, então tinha que estar nessa reta aqui, ó. Essa reta R. R são os múltiplos de um certo vetor V aqui, que é o vetor 1. São os caras da forma TT. Olhando para isso, eu digo, bom, o melhor que eu posso fazer, já que eu tenho esse cara, e ele tinha que estar aqui, eu pego o ponto mais próximo aqui, W0. Esse é o W, esse é o V, o W0 é a projeção. Então, essa é a solução geométrica, geometricamente motivada. E se eu fizer as contas, eu substituo o W, o V, faço as contas, isso vai me dar ou seja, realmente a média aritmética. O interessante dessa solução é que ela foi feita até o momento em que eu substituí as coordenadas aqui, usando apenas essas coisas que estão aqui. Elas valem em Rn. Então, pensa nesse caso aqui, tudo aqui está valendo, exceto que esse W. Tudo aqui está valendo, exceto que esse W aqui tem N coordenadas e que esse V é um 1. Mas eu posso apagar a figura, essa solução continua valendo. Então, meu problema é o quê? Eu tenho esse W, eu quero um W0 assim. E o que eu quero? Então é isso que eu quero. Mas o mais próximo aqui significa que tem a menor norma. A diferença entre W e W0 tem que ser a menor possível, onde W0 é escolhido aqui. E eu já resolvi esse problema. A solução é essa daqui. É só substituir. É a mesma coisa. E eu obtenho então, essa maneira maluca de medir distâncias, medir tamanhos de vetores em Rn, acaba de me legitimar a média aritmética.
Legal, hein? Mas vou fazer um pouco mais. Vamos agora mexer um pouquinho no nosso problema. Cada uma das N pessoas mediu esse cara daqui, só que elas não são igualmente confiáveis. Algumas enxergam melhor do que as outras. Então, a gente não espera que o resultado certo seja uma média aritmética das diferentes medidas. O cara que enxerga melhor, a medida dele tem que ter um peso maior. Olha como a gente pode manter essa solução com uma simples mudança. Imagina que em Rn a gente muda o produto escalar assim, ó. O que eu fiz? Eu coloquei em cada uma das coordenadas um peso diferente. Esses pesos são números positivos. De maneira que a coordenada que corresponde ao cara que enxerga melhor vai ter um peso maior. Se você der uma olhadinha para lá, isso aqui não mudou, é o Rn. E todas essas propriedades aqui continuam satisfeitas. Portanto, isso aqui continua valendo. E isso aqui também. E eu defino ou seja, agora eu meço a distância introduzindo esses pesos aqui. Mas o teorema de Pitágoras está valendo, a projeção está valendo, porque elas só foram deduzidas usando essas propriedades aqui. Então, tudo que está aqui continua valendo. Só que na hora das contas, eu vou fazer as contas entendendo que isto aqui significa isso. Faz a conta. Veja só, uma simples mudança na definição do produto escalar fez com que agora a mesma solução, o mesmo raciocínio geométrico conduza à média ponderada. Então nós temos uma coisa bastante poderosa, é a seguinte ideia: a gente pega aquela maçaroca de números e pensa como uma coisa, um vetor. Trabalha com as propriedades algébricas, introduz a ideia de produto escalar. E o produto escalar tem que ter essas propriedades aqui. Ele nem precisa ser aquele original. Pode ser o novo com pesos. Tem até outras possibilidades. A teoria que a gente desenvolve baseada nessas propriedades aqui está valendo sempre. E então, como essas coisas aqui correspondem a ideias geométricas com vetores flechinha, eventualmente a gente pode, tendo um problema, fazer dele uma tradução geométrica que tenha sentido para n igual a 2 e que possa ser interpretada no plano em termos de vetores flechinha, achar uma solução geometricamente motivada e essa solução pode continuar valendo em Rn. Isso é a ideia de pensar geometricamente. Isso é poderoso, vale a pena gastar um tempinho para incorporar essa ideia.